Piloto racista desprezou a mulher errada. Ele não sabia quem ela era e o poder que tinha. O aeroporto privado fervilhava com a movimentação dos jatos executivos e suas tripulações. Homens de terno bem cortado e mulheres elegantes passavam apressados, conferindo relógios caros e falando ao telefone com vozes firmes. O ambiente era um reflexo de poder e status, um espaço onde cada detalhe exalava exclusividade. Helena Vasconcelos cruzou o saguão de cabeça erguida, vestida de maneira simples, mas impecável. Seu blazer azul marinho, discreto e bem ajustado ao corpo, combinava com a calça social de corte clássico. Nas mãos, uma pasta de couro envelhecido que parecia ter histórias para contar. Seus passos eram calmos, mas carregavam a confiança de quem não precisava provar nada a ninguém. No entanto, tão logo se aproximou do balcão da companhia de aviação executiva, percebeu a mudança sutil nos olhares. Aquela fração de segundo em que alguém decide se você pertence ou não àquele lugar. O piloto Renato Nogueira observou-a, de relance enquanto conversava com um dos comissários. Era um homem alto, de aparência imponente, acostumado a lidar com passageiros da alta sociedade. Seu olhar se deteve nela por um instante antes de arquear levemente as sobrancelhas, avaliando-a sem muito interesse. A experiência lhe dizia que ela era provavelmente uma assistente de algum empresário, ou no máximo, a esposa de um dos clientes. Senhora, esta área é apenas para passageiros do jato executivo PH 567, disse ele, com um tom polido, mas impessoal. Helena ergueu uma sobrancelha, analisando o homem à sua frente. Seus olhos castanhos carregavam um brilho de paciência contida, e um pequeno sorriso se formou no canto de seus lábios. Eu sei. Renato aguardou que ela explicasse o motivo de estar ali. Mas Helena não disse mais nada. Apenas manteve o olhar fixo no dele, como se divertisse com o desconforto que se instalava. O piloto, sem entender muito bem a situação, simplesmente desviou a atenção e voltou-se para um homem que acabara de se aproximar. Era alguém mais condizente com o perfil dos clientes que ele esperava atender. Traje sob medida, relógio reluzente no pulso e um jeito típico dos que estavam acostumados a serem servidos. Senhor, seja bem-vindo. Seu avião está pronto para o embarque, disse Renato com um sorriso profissional. O homem piscou confuso e olhou para Helena, que continuava de pé ao lado do balcão, sem se mover. Foi então que o gerente da empresa surgiu, vestindo um terno escuro e um semblante de absoluta reverência. Ao avistar Helena, abriu um sorriso educado e apressou-se em recebê-la pessoalmente. Doutora Vasconcelos, seu jato está pronto. Podemos seguir para a cabine quando quiser. O sangue sumiu do rosto de Renato. Helena lançou um último olhar para o piloto antes de pegar sua pasta e seguir para o embarque. Não disse nada, não precisou. A expressão petrificada de Renato e o murmúrio surpreso do homem de terno caro diziam tudo. O ambiente ao redor parecia ter ficado um pouco mais frio, e Renato percebeu que acabara de cometer um erro que talvez não pudesse desfazer. Renato sentiu o estômago revirar enquanto observava Helena Vasconcelos se afastar com o gerente da empresa. O som ritmado de seus saltos ecoava pelo saguão silencioso, cada passo parecendo uma sentença que pesava sobre ele. A conversa ao redor recomeçava lentamente, mas os olhares furtivos ainda recaíam sobre ele. Ele engoliu seco, tentando processar o que acabara de acontecer. O que deveria ter sido um atendimento rotineiro tornou-se um erro humilhante. O fato de ter assumido que Helena era apenas uma assistente ou esposa de algum cliente agora parecia um erro gritante e ingênuo. Ele passou anos aperfeiçoando seu julgamento sobre as pessoas, lendo os passageiros pela aparência, pelos gestos, pelo tom de voz. Mas naquele momento percebeu que sua autoconfiança tinha se transformado em presunção. Um dos comissários, um rapaz jovem chamado Leandro, aproximou-se, hesitante. Capitão, tudo certo? Perguntou lançando um olhar discreto na direção em que Helena desaparecera. Renato soltou um suspiro longo, passando a mão pelo cabelo curto como se tentasse dissipar a tensão. Tudo certo, sim, respondeu sem convicção. Mas, na verdade, nada estava certo.
Ele já ouvira o nome Vasconcelos antes. Era um nome que circulava nos círculos mais influentes do país. Helena não era apenas a dona daquele jato, era uma mulher de negócios respeitada, referência na sua área, alguém que não aceitava ser subestimada. Minutos depois, ele foi chamado ao hangar para fazer a checagem final do voo. Seu coração bateu mais forte ao ver Helena já posicionada na cabine principal do avião, com o gerente ao seu lado, apresentando-lhe um relatório sobre os preparativos. O olhar dela encontrou o dele por um instante, mas não houve nenhuma acusação, nenhuma palavra agressiva. Apenas um silêncio, que falava mais alto do que qualquer reprovação verbal. Renato se aproximou, mantendo a postura profissional. Senhora, estamos finalizando os últimos ajustes para a decolagem. Teremos um voo tranquilo até o destino, informou sua voz firme, mas com um traço quase imperceptível de tensão. Helena fechou a pasta de couro que segurava e olhou para ele, avaliando-o. Fico feliz em saber que tudo está sob controle, comandante, respondeu com serenidade. Tenho certeza de que sua equipe é muito competente. Ele assentiu, mas a forma como ela disse aquelas palavras fez sua confiança vacilar. Ela não estava apenas sendo educada. Havia algo a mais ali, algo que deixava claro que aquela conversa ainda não havia terminado. E ele sabia que em algum momento durante aquele voo teria que enfrentá-la novamente. A tripulação realizou os últimos procedimentos enquanto os passageiros embarcavam. Helena viajava sozinha, sem assistentes, sem acompanhantes. Apenas ela e sua presença imponente ocupavam o espaço de maneira que Renato não conseguia ignorar. Quando todos estavam acomodados, ele tomou sua posição na cabine de comando, preparando-se para a decolagem. A decolagem foi impecável, como sempre. O céu azul se estendia à frente, e Renato tentou se concentrar no voo, afastando a sensação incômoda de que precisaria corrigir seu erro de alguma forma. Mas ele não precisou esperar muito para que isso acontecesse. Pouco tempo após atingirem a altitude de cruzeiro, Helena pediu para falar com o comandante. A solicitação, transmitida por uma das comissárias, fez seu peito apertar. Ele não tinha escolha. Precisava encará-la. No espaço reservado aos passageiros, Helena estava sentada confortavelmente com uma xícara de café à sua frente. Ela não olhava para o celular, não revisava papéis, não parecia distraída. Estava ali, esperando por ele. Renato endireitou os ombros e se aproximou. Senhora, a senhora pediu para me ver, disse, mantendo o tom respeitoso. Helena levantou, os olhos estudando-o por um instante antes de falar. Sim, comandante. Sente-se, disse apontando para a poltrona à sua frente. Ele hesitou por uma fração de segundo antes de obedecer. Quando se sentou, Helena cruzou as mãos sobre a mesa. Diga-me uma coisa, comandante, começou ela, seu tom calmo, mas afiado. Com quantos passageiros o senhor já voou ao longo da sua carreira? Ele franziu levemente a testa, tentando entender aonde ela queria chegar. Não saberia dizer exatamente, mas certamente milhares, ela assentiu, como se já esperasse essa resposta. E em quantos desses voos o senhor julgou alguém pela aparência? Antes de saber quem realmente era, a pergunta fez com que ele prendesse a respiração por um instante. Era direta, incisiva, e o pior de tudo, ele não tinha uma resposta boa o suficiente. Senhora, eu... Começou, mas ela ergueu uma mão, interrompendo-o delicadamente. Não estou pedindo desculpas, comandante. Quero apenas que reflita, disse ela, pegando a xícara e levando-a aos lábios antes de continuar. O que aconteceu hoje não é apenas sobre mim. É sobre um padrão, sobre quantas pessoas são subestimadas todos os dias, porque alguém decidiu que elas não pareciam se encaixar em um determinado perfil. Renato engoliu seco. Ele não precisava de uma lição de moral, mas ao mesmo tempo não conseguia negar que o que ela dizia fazia sentido. Helena observou a expressão dele e sorriu levemente. Eu não gosto de exposições desnecessárias, comandante. Se eu quisesse, poderia ter feito um escândalo lá. No saguão, poderia ter chamado atenção para o seu erro. Mas isso não me interessa. O que me interessa é saber se o senhor realmente aprendeu alguma coisa com isso. O silêncio entre os dois se prolongou. Renato respirou fundo e finalmente encontrou sua voz.
Eu aprendi, senhora. E garanto que isso não voltará a acontecer. Helena sustentou o olhar dele por mais alguns instantes antes de acenar levemente com a cabeça. Espero que sim, comandante. Agora, se me der licença, eu gostaria de aproveitar o resto do voo. Renato se levantou, sentindo o peso da conversa ainda pairando sobre ele. Ele sabia que aquela não era uma conversa qualquer. Era um teste. E o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Mostrar que suas palavras não eram apenas uma resposta conveniente, mas uma mudança real. Renato voltou para a cabine de comando com a mente inquieta. As palavras de Helena Vasconcelos ecoavam em sua cabeça, pesadas como se cada uma carregasse um julgamento pessoal. Ele já ouvira críticas antes, mas nenhuma com aquele peso. Aquela mulher não estava apenas fazendo um discurso moralista, ela falava com convicção, como alguém que sabia exatamente o impacto de ser subestimada. O silêncio na cabine era quebrado apenas pelo zumbido dos instrumentos de navegação. Leandro, o jovem comissário, lançou-lhe um olhar curioso, percebendo sua expressão mais rígida do que o habitual. "Tudo certo, comandante?" perguntou, tentando quebrar a tensão. Renato não respondeu de imediato. Ajustou um dos controles, olhou para os indicadores no painel e soltou um suspiro antes de finalmente falar. "Já cometeu um erro que percebeu tarde demais?" perguntou sem tirar os olhos da estrada infinita do céu à sua frente. Leandro franziu a testa, claramente não esperando uma pergunta daquela natureza. "Todos nós cometemos, não? A questão é o que fazemos depois." Renato soltou um riso curto, sem humor. Sabia que o comissário tinha razão, mas ainda assim sentia que não era tão simples. Ele sempre tivera orgulho de sua experiência e de sua habilidade de leitura das pessoas. Mas agora percebia que esse mesmo orgulho o fazia cego para seus próprios preconceitos. Horas depois, o voo seguia tranquilo. Os passageiros estavam acomodados. O serviço de bordo fluía sem problemas e, na maior parte do tempo, tudo parecia correr dentro da normalidade. Mas Renato não conseguia relaxar. Sabia que precisaria enfrentar Helena novamente quando pousassem. E pior do que isso, sabia que não bastava pedir desculpas. Quando o sinal para o início da descida foi ativado, Renato tomou uma decisão. Assim que pousassem, ele encontraria um jeito de provar que tinha aprendido a lição. Ao tocarem o solo, Helena não demonstrou qualquer pressa para sair do avião. Parecia esperar algo, como se soubesse que Renato não deixaria as coisas simplesmente acabarem ali. Ele encontrou-a no corredor já próxima à saída e parou diante dela. "Senhora Vasconcelos", começou, sua voz mais controlada do que ele sentia por dentro. "Se me permite, gostaria de acompanhá-la até o terminal. Tenho algo que preciso lhe dizer pessoalmente." Helena cruzou os braços, um pequeno sorriso de curiosidade se formando no canto dos lábios. "Claro, comandante. Estou ouvindo." Renato hesitou por um momento. Não era um homem acostumado a admitir falhas, mas sabia que esta não era apenas uma questão de orgulho ferido. Era algo maior. Hoje no saguão eu a julguei sem conhecê-la. Fiz uma suposição baseada em nada além da minha percepção limitada. Eu estava errado. Ele encontrou o olhar dela, garantindo que sua sinceridade ficasse evidente. Mas uma coisa que aprendi na minha profissão é que qualquer erro que colocamos para debaixo do tapete pode se tornar um problema maior no futuro. Então, não quero simplesmente ignorar isso. Quero que a senhora saiba que eu reconheço meu erro e vou me certificar de que não se repita. O olhar de Helena era impenetrável, avaliando cada palavra dita. Então, depois de alguns instantes de silêncio, ela inclinou levemente a cabeça e respondeu: "Comandante, reconhecer um erro já é um passo importante, mas o verdadeiro aprendizado está na mudança. Vou observar." Ela se virou e desceu as escadas do avião sem dizer mais nada. Renato permaneceu ali por alguns segundos, observando-a caminhar com sua postura inabalável. Ele não sabia se aquilo significava perdão, mas sabia que a única maneira de provar sua evolução seria através de suas atitudes, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se determinado a fazer diferente. Nos dias que se seguiram ao voo, Renato não conseguia tirar as palavras de Helena da cabeça.
Era raro ele se permitir pensar tanto sobre uma situação que, na prática, já estava resolvida. Mas algo dentro dele não estava satisfeito. Reconhecer um erro era apenas o primeiro passo, e ele sabia que a maneira como sempre enxergou o mundo precisava mudar de verdade. De volta à base, enquanto aguardava a escala dos próximos voos, Renato começou a reparar mais nas interações ao seu redor. Notou como outros colegas de profissão, mesmo que de forma inconsciente, tratavam alguns passageiros de maneira diferente. Pequenos gestos, olhares, tons de voz que, até então, passavam despercebidos. Aquilo o incomodava mais do que gostaria de admitir, porque percebeu que ele mesmo já tinha feito aquilo tantas vezes sem notar. Na semana seguinte, recebeu a confirmação de um novo voo internacional. Para sua surpresa, entre os passageiros estava Helena Vasconcelos. Era como se o universo lhe oferecesse uma segunda chance, e ele não pretendia desperdiçá-la. Quando chegou ao saguão do aeroporto privado, foi ele quem a reconheceu primeiro. Helena vestia um conjunto elegante, discreto, como sempre. Ao notar sua presença, ela apenas ergueu uma sobrancelha, sem demonstrar surpresa. Renato se aproximou com postura firme e cumprimentou-a educadamente. Boa tarde, senhora Vasconcelos. O avião já está pronto, e a equipe preparou tudo para garantir o máximo conforto para a senhora durante o voo. Helena avaliou suas palavras por um breve instante antes de responder. Que bom saber, comandante. Vejo que está fazendo questão de mostrar profissionalismo. Renato sustentou o olhar dela e assentiu. Mais do que isso, senhora. Estou me esforçando para mudar a forma como vejo as coisas. Dessa vez, Helena pareceu genuinamente interessada. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios, mas ela não comentou nada. Apenas caminhou na direção do embarque, deixando no ar a sensação de que estava testando se suas palavras eram verdadeiras. A decolagem transcorreu sem problemas. Durante o voo, Renato fez questão de passar pela cabine principal para garantir que tudo estivesse perfeito. Quando se aproximou de Helena, ela estava lendo um documento com atenção, mas notou sua presença e ergueu os olhos. Veio verificar se eu estou confortável, comandante? Perguntou um tom de provocação, sutil em sua voz. Renato sorriu mantendo a compostura. Parte do meu trabalho é garantir que todos os passageiros tenham uma experiência impecável. Mas no seu caso, senhora Vasconcelos, também gostaria de saber se ainda acredita que eu posso aprender algo. Helena fechou o documento e apoiou as mãos sobre a mesa. O aprendizado nunca termina, comandante, mas devo admitir que estou curiosa para ver até onde sua mudança vai. A resposta dela confirmou que ele ainda estava sendo observado, que ela ainda esperava provas, e Renato sabia que não bastava palavras bem colocadas, era preciso ação. Ao final do voo, quando os passageiros desembarcaram, Helena parou por um instante ao lado de Renato, que a acompanhava até a saída. Comandante, se há algo que aprendi ao longo dos anos é que caráter se mede por ações, não por arrependimentos. Veremos onde as suas ações o levarão. Renato assentiu. Espero que para um lugar melhor do que onde estive antes. Helena sorriu de leve e seguiu seu caminho. Naquele momento, Renato percebeu que a verdadeira mudança não era uma questão de um único episódio ou de um pedido de desculpas bem elaborado. Era um compromisso diário, e ele estava disposto a honrá-lo. Os dias após aquele voo pareceram diferentes para Renato. Ele começou a perceber detalhes que antes ignorava. Pequenos, momentos que refletiam não apenas sua mudança, mas o impacto que suas atitudes causavam ao redor. Em cada interação com os passageiros, sua postura mudou. Passou a observar com mais atenção, a ouvir mais do que apenas julgar. Poucas semanas depois, recebeu uma notificação de um novo voo internacional, e ao revisar a lista de passageiros, um nome familiar saltou aos olhos: Helena Vasconcelos. Desta vez, Renato sentiu algo diferente. Não era receio ou desconforto, mas uma expectativa silenciosa. Ele queria mostrar que sua mudança não era passageira. No dia do embarque, chegou mais cedo ao aeroporto. O saguão estava movimentado, e Helena, como sempre, manteve-se discreta. Quando ela se aproximou do balcão de embarque,
Renato tomou a iniciativa. Boa tarde, senhora Vasconcelos. Sua cabine já está preparada e tudo foi revisado para garantir um voo confortável. Helena parou por um breve instante e olhou para ele com interesse. Que atenção cuidadosa, comandante. Vejo que está se empenhando. Renato sorriu de leve, sem desviar o olhar. Aprendi que detalhes fazem diferença e que reconhecer nossos erros não é suficiente se não houver mudança real. Ela assentiu, aceitando sua resposta sem palavras, e seguiu para o embarque. Durante o voo, Renato fez questão de checar pessoalmente se tudo estava em ordem. Quando parou ao lado de Helena, ela o olhou com expectativa. Preciso saber, comandante, começou ela, colocando o livro que lia de lado. O que exatamente despertou essa sua reflexão? Renato respirou fundo antes de responder. Foi a sua franqueza, o fato de que me mostrou algo que eu não via em mim mesmo. Sempre me considerei um profissional competente, mas percebi que competência não é suficiente quando falta empatia. Helena observou-o atentamente antes de sorrir de forma quase imperceptível. Uma resposta interessante. E o que pretende fazer com essa nova perspectiva? Renato se ajeitou mantendo a voz firme. Aplicá-la, não só aqui, mas em cada espaço em que puder, porque percebi que pequenas atitudes podem mudar vidas. Eu estava preso em um ciclo de julgamentos automáticos, mas agora escolho enxergar além das aparências. Ela assentiu, satisfeita. Se for sincero nisso, comandante, então está no caminho certo. O voo prosseguiu sem incidentes, e quando aterrissaram, Helena não saiu imediatamente. Em vez disso, esperou Renato se aproximar antes de falar novamente. Comandante, mudanças reais acontecem no dia a dia. Continuarei observando. Renato sorriu entendendo o que ela queria dizer. E eu continuarei provando que posso ser melhor. Ela lhe deu um último olhar avaliativo e então seguiu seu caminho, desaparecendo no saguão movimentado. Mas Renato sabia que aquele não era um adeus. Era apenas mais um passo em sua jornada de transformação. Renato observou Helena desaparecer entre os passageiros no saguão do aeroporto, mas desta vez, em vez de sentir incerteza, sentiu uma certeza tranquila se instalar dentro de si. A transformação que ele iniciara não era apenas para agradar a uma cliente influente, mas algo que ele realmente acreditava. Cada pequeno gesto, cada mudança em sua conduta era um reflexo do crescimento que vinha experimentando. Os meses passaram e a cada voo, Renato percebia como sua abordagem influenciava não apenas seus passageiros, mas também sua tripulação. Ele agora fazia questão de conhecer melhor aqueles que trabalhavam com ele, entender suas histórias e tratar todos com o mesmo respeito e profissionalismo. O homem que antes julgava rapidamente as pessoas com base em aparências, agora buscava compreender e aprender com aqueles ao seu redor. Então, em um dia aparentemente comum, um novo voo internacional apareceu em sua escala. Ao checar a lista de passageiros, viu novamente o nome de Helena Vasconcelos. Desta vez, no entanto, seu nome não era o único que chamava a atenção. Ao lado dele, outro nome familiar estava registrado: Ricardo Vasconcelos, o marido dela. Renato sentiu uma leve inquietação. Ele não sabia muito sobre a vida pessoal de Helena, mas por alguma razão imaginava que esse voo poderia trazer um novo teste para ele. No dia do embarque, ele aguardou junto à equipe no saguão, como fazia agora por hábito. Quando Helena chegou acompanhada por um homem de presença igualmente forte, Renato percebeu imediatamente que Ricardo compartilhava da mesma postura imponente da esposa. Boa tarde, senhora Vasconcelos. Senhor Vasconcelos, cumprimentou com um leve sorriso. O avião está pronto para recebê-los. Helena lançou-lhe um olhar avaliativo, um sorriso discreto surgindo no canto dos lábios, enquanto Ricardo ergueu uma sobrancelha, intrigado. Então este é o famoso comandante Renato? Disse. Ricardo, sua voz carregada de curiosidade. Helena me contou algumas histórias sobre você. Renato manteve a postura profissional, mas sentiu uma pontada de apreensão. Ele sabia que Helena era uma mulher exigente, e se ela havia falado sobre ele para o marido, só poderia significar duas coisas.
Ou ela havia se impressionado com sua mudança, ou ainda esperava que ele provasse seu valor. Espero que tenham sido boas histórias, respondeu Renato mantendo um tom neutro. Helena riu baixo. Apenas as que importam. Durante o voo, Renato manteve o profissionalismo de sempre, mas percebeu que Helena e Ricardo o observavam com mais atenção do que de costume. Em um momento de tranquilidade, foi chamado à cabine principal. Quando entrou, Helena e Ricardo estavam sentados lado a lado, ambos com expressões avaliativas. "Comandante, me diga", começou Ricardo cruzando os braços. "O que faz um bom líder?" Renato piscou, surpreso com a pergunta inesperada. Olhou de Helena para Ricardo e então respondeu com calma. "Um bom líder não impõe autoridade, mas inspira respeito. Ele não apenas dá ordens, mas também ouve e aprende. E, acima de tudo, sabe reconhecer quando erra e se esforça para melhorar." Ricardo assentiu lentamente, como se ponderasse cada palavra. Então, olhou para Helena e sorriu. Acho que ele entendeu a lição. Helena retribuiu o sorriso e voltou seu olhar para Renato. "Você passou no teste, comandante." Renato franziu levemente a testa, confuso. "Havia um teste?" Helena riu suavemente. "Sempre há um teste, comandante. E você soube lidar com o seu muito bem." Ricardo estendeu a mão para Renato, que a apertou firme. "Minha esposa tem um olho clínico para identificar caráter, e posso dizer que raramente ela se engana. Fico feliz em ver que ela estava certa. Sobre você." Renato sorriu, sentindo um peso ser retirado de seus ombros. Não era apenas uma aprovação profissional, era uma confirmação de que ele realmente havia mudado. E mais do que isso, de que essa mudança tinha um impacto real. Ao pousarem, Helena se despediu com um olhar firme e palavras que ele sabia que carregavam um significado maior do que pareciam. "Boa sorte, comandante. Que continue provando, para si mesmo, que pode ser melhor a cada dia." Renato a viu desaparecer no saguão, desta vez com a certeza de que sua jornada estava apenas começando. Mas agora, ele a encarava de maneira diferente, porque agora ele sabia exatamente qual caminho queria seguir.